Prospectar clientes continua sendo algo desafiador para boa parte dos profissionais da área comercial. A grande maioria tem uma certa dificuldade para entender e até mesmo para encontrar algum tipo de mecanismo que possa proporcionar um ganho de escala quando se fala do aumento ou do incremento na carteira de clientes, principalmente nessa questão da prospecção de novos clientes e, consequentemente, de novos negócios. É natural isso, não acho que seja algo assustador, enfim, isso faz parte do processo. No passado, as empresas costumavam a fomentar os profissionais da área comercial com listas, né, listas com contatos, enfim, né, fazendo esse tipo de trabalho, dando meio que um direcionamento aonde você pode garimpar esses negócios e garimpar esses clientes. Com o passar do tempo, esse processo vem se modificando, vem se alterando e cada vez mais as empresas não dispõem, às vezes, de mecanismos para estarem levantando aonde estão esses clientes. As que dispõem o fazem, mas algumas não, e acaba sobrando muitas vezes para o próprio profissional de vendas entender aonde ele conseguiria estar buscando esses novos contatos, esses novos clientes e, consequentemente, esses novos negócios. Se eu posso dar uma dica, eu acho que a dica seria principalmente você desenvolver, se você atua na área comercial, um pouco a sua forma de observar o mercado. Existem clientes e negócios em praticamente todos os lugares. Entretanto, é importante que nós saibamos decodificar essas mensagens, às vezes subliminares, que estão disponíveis e que estão passando na nossa frente, que estão passando do nosso lado e que às vezes por negligência a gente acaba, ou até mesmo por falta de atenção, a gente acaba não observando. Então, quando você estiver, de repente, navegando nas redes sociais, que hoje é muito comum, principalmente nessa questão do ócio, eu estou com ociosidade, vou lá na rede social, estou com ociosidade, vou fazer tal coisa. Às vezes nem com ociosidade, né? Às vezes até no ambiente de trabalho o indivíduo faz isso. Então, quando você estiver lá navegando pelas redes sociais, procure observar, procure usar os mecanismos de buscas que estão ali disponíveis para tentar entender o comportamento do cliente, né? E automaticamente quem segue ele e vê se não existe a possibilidade de um espelhamento para que esse que está seguindo o seu cliente ou esse que faz parte da rede social do seu cliente, para ver se ele não é um potencial cliente para você. Eu acho bem interessante. Então vamos supor, se você está seguindo o Roberto, né? O Roberto Vilela, né? @o Roberto Vilela oficial lá no Instagram. Você está me seguindo, entra lá em quem são os meus seguidores ou quem eu sigo e comece a perceber se existem similaridades nos perfis. Se existem similaridades, é bem provável que, se o Roberto é seu cliente, que o João, que está seguindo o Roberto, possa também ser seu cliente. Então ali é um começo de um processo de identificação, né, de um possível cliente. E existem outros mecanismos. Nas redes sociais, eu particularmente gosto muito do LinkedIn para fazer esse tipo de movimento, porque as informações que normalmente estão dispostas no LinkedIn ou disponíveis no LinkedIn, elas são bastante ricas para esse processo de prospecção, né, de busca de um possível cliente. O Instagram também tem, o Facebook também tem. É legal que a gente comente que, por exemplo, uma rede social como o Facebook, hoje no mundo, ela é muito mais relevante, até pelo tempo que ela está no mercado, do que o próprio Instagram ou do que o próprio LinkedIn. Por mais que, de repente, você que me escuta nesse momento, me assiste nesse momento, tenhamos uma identificação melhor com a rede X ou com a rede Y, é importante que nós não tenhamos a negligência, né, ou não negligenciamos o potencial de algumas redes. O Facebook está ultrapassado, é das antigas. Não necessariamente. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas dentro daquela rede e que tem potencial para você estar explorando. Então comece a observar isso, os perfis das empresas. Quando você vai no LinkedIn, você vai na empresa X. Nessa empresa, quem faz parte do ecossistema dessa empresa? Quem são os funcionários, quem são os fornecedores, quem são os parceiros? Ali você acaba tendo algumas informações. Então a prospecção, ela tem muito isso de você garimpar. Eu acho que esse é o grande desafio. Não dá mais para a gente sair, até pelo custo da venda, né? De uma maneira meio que atabalhoada, né? Procurando aleatoriamente quem pode ser o meu cliente, batendo de porta em porta. A gente tem que sair com um direcionamento um pouco melhor. As redes sociais hoje são uma forma bem interessante. Os sites das empresas, alguns mecanismos de busca,
como o próprio Google e outros, que vão lhe proporcionar essa facilidade de identificar, de entender aonde as coisas estão. Então acho que isso é muito importante. Então existem N maneiras hoje da gente estar procurando e ao mesmo tempo a importância da gente estar muito atento com relação a essas questões todas e buscar preferencialmente empresas ou clientes ou parceiros que tenham características que possam ser facilmente absorvidas pelo aquilo que eu estou vendendo. É outra coisa bastante comum, né? O profissional de vendas buscar clientes ou prospects que não tenham um perfil para o produto ou serviço que ele vende. E aí gera uma frustração, um desconforto, seja com a empresa que você representa ou vende para ela, que aí você traz aquele cadastro de um cliente que não tem absolutamente nada a ver com o perfil, ou até mesmo para você, porque você cria uma expectativa e essa expectativa não é correspondida. Então é muito importante que a gente tenha essa leitura. Então eu sempre falo, né? Faça antes, né? O lance do planejamento, né? Faça antes algumas etapas, sabe? Começa ali com o papel e com a caneta, estudando o processo como um todo, depois vai no seu computador, pesquisa no seu celular, o que você achar mais fácil, na ferramenta que você achar mais adequada. Depois você vai refinando, é como se fosse etapas diferentes com peneiras com distintos meshes, né? Que é aquele entrelaçamento ali dos nylons que tem na peneira. Então você vai refinando, você começa fazendo uma filtragem mais bruta, depois você vai para uma filtragem um pouco mais aprimorada, até chegar numa filtragem mais leve, mais fina, onde somente pequenas partículas vão passar e ali você consegue realmente identificar o cliente que tem o perfil para o seu negócio, para a sua empresa ou para aquilo que você está vendendo. Então a prospecção é um trabalho rotineiro de todo mundo que está na área comercial e que precisa ser feito e cada vez melhor aprimorado, porque não existe a possibilidade de um vendedor não estar alimentando novamente a sua carteira, porque alguns clientes vão deixar de fazer parte da carteira e essa retroalimentação é fundamental. Forte abraço!